Good morning! Today we're gonna talk about adverbs. Hoje nós vamos falar sobre os advérbios. Mas antes da gente começar a falar exatamente sobre eles, eu queria, perguntar algumas coisas para vocês. A primeira pergunta é: qual era, desses materiais que nós temos na nossa sala que vocês sempre usavam, que vocês sempre escolhiam para utilizar? Por exemplo, eu sempre pegava aquele livro, este livro. Eu sempre escolhia este daqui. Ou, por exemplo, eu sempre gostei de utilizar este material. Mas aí eu nunca pegava os materiais que tinha os mamíferos. Eu não gostava muito. Eu só pegava quando tia Jamile pedia. Ou, por exemplo, quando vocês iam aqui, para a parte de linguagem, e aí vocês precisavam utilizar esses materiais, de conhecer, a classificação com os símbolos, a caixa gramatical. E aí, vocês faziam só de vez em quando, porque não gostava muito. E agora, também, neste período que nós estamos em isolamento, em casa, tem coisas que vocês fazem com muita frequência, não é? E também tem coisas que vocês nunca fazem. Não é verdade? Mas aí eu quero que vocês me falem qual era desses materiais que vocês sempre utilizavam. Qual é uma atividade que vocês fazem frequentemente? Qual é a atividade, qual é a coisa que vocês fazem só de vez em quando dá vontade? E qual é a coisa que vocês nunca fazem? Vocês vão me contar, tá certo? Pode pausar esse vídeo e ir me falando cada uma dessas coisas. Pode ir, digitando no Google Sala, pode ir também colocando aí, dando esse retorno, esse feedback, porque eu quero saber. Hoje, como foi falado, retornando, que eu acho que você já deu aquela pausazinha. Hoje, nós vamos falar sobre os adverbs, os advérbios. Mas aí, tia Gi, o que são os adverbs? O que são esses advérbios? Eles estão representados lá na nossa classificação gramatical por esta bolinha laranja, que ela é menor do que o verbo e também possui uma coloração diferente, mas também é uma coloração quente, também uma coloração de energia, mas não é tanto quanto o verbo. E como o próprio nome dela, diz advérbio, ela vai vir ali, para adicionar alguma coisa ao verbo. Ou seja, ela vai fazer alguma coisa. Vamos descobrir que coisa é esta? Por exemplo, correr. Run. I like to run. Eu gosto de correr. I often run. Eu corro frequentemente. Ou seja, o que é que eu faço frequentemente? Corro. Corro vem do verbo correr. Ou seja, vem de uma ação que eu posso executar. Ou seja, uma ação que eu executo frequentemente. Frequentemente eu estou correndo. Então, esse frequentemente, ele vai adicionar aí, algo
vai dizer, né, que o verbo, que eu pratico este verbo frequentemente, várias vezes, certo? Outro exemplo que a gente pode dar. Ó, eu sempre como aveia de manhã. Eu sempre como aveia de manhã. Ó, como vem do verbo comer. Comer. Então, o que é que eu sempre como? Aveia. Ó, sempre. O que é que eu sempre faço? Comer. Então, eu sempre estou comendo aveia pela manhã. Então, ó, o sempre, ele está ligado com o nosso verbo. Então, ó, essa é a função do advérbio, dele estar, ó, ligadinho, conectado com o nosso verbo. Porque ele vai adicionar ali um sentido de frequência, mas também existe outros tipos de advérbios, né, que podem, né, adicionar aí, né, alguma outra característica ao nosso verbo, alguma outra detalhezinho ao nosso verbo. Mas esse que nós estamos hoje estudando são os advérbios de frequência. Certo? Os advérbios de frequência, eles sempre vão dizer se você sempre faz alguma coisa, se você faz algo frequentemente, se você faz só de vez em quando, ou se você nunca faz. Compreenderam? Então, ó, o advérbio, que ele está representado por esta bolinha laranja, ela vai adicionar ao nosso verbo alguma coisa. Que neste caso aqui é o quê? É uma frequência, ou seja, vai dizer, né, se eu pratico este verbo ou se eu essa execução dessa atividade, ela vai ocorrer com muita frequência, com pouca frequência, se eu sempre faço ou se eu nunca faço. Por isso que eu perguntei lá no início da aula, vocês deram aquela pausa, para me dizer, né, quais são as coisas que vocês sempre faziam ou faziam de vez em quando, porque são essas 4 palavrinhas que a gente vai aprender elas hoje em inglês. E ao longo dessas seguintes semanas, nós vamos aprender, né, a aplicar ela dentro das frases, utilizando ainda assim os dias da semana, certo? Então vamos agora ver em inglês, né, quais são essas palavras e vamos aprender a pronunciar elas e qual é qual. Então, vamos lá. O always significa sempre. Vamos lá repetir comigo. Always. One more time. Always. Always. Always, você vai utilizar sempre que você fizer alguma coisa. Ou seja, é aquela coisa que você faz todos os dias. Por exemplo, tomar banho. Todo mundo tem que tomar banho todos os dias. Então, é algo que você sempre faz. Mas aí, se tem um horário específico do nosso dia, você pode colocar aí na sua frase. I always take a shower at the noon. Eu sempre tomo um banho à tarde. E aí, vamos para a nossa próxima palavra. Often. 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 Isso, repete comigo mais uma vez, ó. Often. Você vai pular esse T e vai often. Often.
gente não vai falar esse T, tá certo? Often. Good. Often significa frequentemente, ou seja, algo que você faz com muita frequência, mas que não é sempre. E também não é de vez em quando. É algo que você faz com bastante frequência. Por exemplo, dos 7 dias da semana, você faz pelo menos aí 5 dias de exercício. É algo que você faz com frequência. Então, você pode dizer que often make exercise. You often make exercise. Você frequentemente faz exercícios, certo? Often make. Olha aí o verbo. Frequentemente faz. Exercise. Exercícios físicos, certo? E aí você pode adicionar o often para essas atividades que você faz com frequência na sua semana, mas que não é sempre, certo? Pronto. Agora vamos lá para a nossa próxima palavra, que é sometimes. Sometimes é às vezes, de vez em quando, certo? Sometimes. Sometimes. Isso, repete comigo. Sometimes. Sometimes é aquilo que você faz só de vez em quando, que não tem frequência de ocorrência, mas que você faz, certo? Por exemplo, se você pratica um esporte 2 vezes na semana, então você faz de vez em quando, certo? Se você também não tem um dia certo para praticar esses exercícios, esse esporte, para praticar alguma coisa, se você não tem um dia ali combinado, significa que você, é mais livre naquela atividade e só precisa fazer ela de vez em quando. Por exemplo, quando a gente utiliza um material que a gente já conhece, certo? Por exemplo, vamos lá, vocês já conhecem a caixa de operações. E vamos dizer que vocês já estão, supimpa nessa caixa de operações. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês, para não esquecer, de utilizar, para não perder o pique do uso da caixa de operações, vocês vão utilizar elas, tá certo? De vez em quando, 1, 2 vezes na semana, sem o dia certo, apenas quando ali você tiver um momento livre ou quando você sentir vontade de relembrar. Isso são coisas que vocês fazem de vez em quando. Sometimes I use this material. De vez em quando eu uso este material. Sometimes I use this material. Às vezes eu utilizo este material. Então, esse é um exemplo com sometimes que você pode também aí utilizar, e colocar aí nas frases que você vai construir, certo? Para coisas que você faz sometimes, de vez em quando. E aí a nossa última palavra, ela é mais fácil, é never. Never. Isso, repete comigo. Never. Never. A palavra never, como ela já traz esse peso, de uma negação, ela diz, nunca. Never. Por exemplo, você nunca escalou uma montanha. I
I never climbed a mountain. Eu nunca escalei. Climb, escalar, tá certo? Que é climb a mountain, uma montanha. Então, ó, se você nunca escalou uma montanha, você pode dizer I never climbed a mountain. Certo? E o never você vai justamente utilizar para falar de coisas que você nunca fez ou nunca faz. Tá certo? Então, ó, never você pode aí utilizar também nas suas frases lá na atividades que vocês vão fazer agora, tá certo? Tem uma ficha que eu deixei anexada lá no Google Sala, onde vocês vão ver, né, a atividade sobre estas 4 palavrinhas. Always, often, sometimes and never. Certo? E aí vocês vão fazer essas atividades, vão enviar de volta, vão dar esse retorno com os exemplos de vocês. Exemplos da vida real, tá certo? Exemplos de coisas que vocês fazem, né? Sempre, frequentemente, às vezes e nunca. Combinado? A big kiss. Bye bye. See you next class. Vejo vocês na nossa próxima aula.